Glória a Deus, que bom chegar até você nessa noite, trazendo algo de Deus para o teu coração. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos falar com Deus. Essa é uma noite que o Senhor tem preparado tanto para você quanto para mim. Nós gostaríamos de estar com todos vocês aqui, neste local onde nós, todos os domingos, às quartas-feiras, estamos aqui para celebrar o nome do Senhor. Mas aprove a Deus, nesses momentos de isolamento, estarmos aqui. Eu quero orar agora, eu quero convidar você a nós orarmos ao Senhor. Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos o teu nome nessa noite e te pedimos agora pela tua palavra, que o Senhor continue nos abençoando. Dá à tua igreja a tua palavra nessa noite. Em especial, queremos orar em favor do pastor Sócrates. Visita a vida do teu servo nesse momento. A tua igreja, ó Deus, que vivencia esse momento tão difícil, mas nós temos recursos para chegar até a Ti e trazer uma palavra de Deus para o coração da Tua igreja. Continue nos abençoando mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Do isolamento ao livramento. Eu quero convidar você a pensar comigo nessa noite sobre esse tema. Na verdade, alguns impérios dominavam o mundo antigo. Entre eles os egípcios, os babilônicos, os persas, os romanos, mas nenhum foi tão cruel quanto os assírios. E você conhece a história do Império Assírio. O rei Senaqueribe, comandante daquele império, foram várias batalhas e vários momentos, e ele foi vitorioso. Mas a história conta que esse império, ele era muito cruel. Ele decepava dedos, orelhas, cabeças. Ele esfolava vivo os seus inimigos, espetava os seus inimigos e colocava os seus inimigos à mostra para que os animais viam e pudessem aí comer, ainda que vivos. Um império extremamente terrível. Mas no ano 702 a.C., o rei Senaqueribe chega a uma cidade chamada Laquis, que fica próxima a Jerusalém. Chegando ali naquela cidade, esse rei, ele tem a intenção de se aproximar, de chegar até Jerusalém. E a história conta que o rei Ezequias ficou sabendo que o rei Senaqueribe estava próximo para invadir Jerusalém, para cercar os muros de Jerusalém. E o que Ezequias faz? Ezequias consulta o seu conselho, e o seu conselho diz: olha, vamos fechar o tanque, vamos entulhar o tanque de Gion. O tanque de Gion ficava fora da cidade de Jerusalém. E para quem estava fora da cidade de Jerusalém, aquele tanque era um manancial de água. E quem passasse por ali podia beber daquela água. E ele fecha aquela fonte na expectativa que, se o exército viesse, não pudesse beber daquela água. Mas ele faz muito mais. Ele repara os muros de Jerusalém. Ele faz um duto. E esse duto sai dessa fonte de Gion, passa por baixo dos muros de Jerusalém e chega até a cidade. E esse tanque está até hoje lá. O tanque do rei Ezequias. Então ele faz isso. Esse tanque, essa distância dessa fonte até dentro da cidade era mais ou menos 500 metros. Mas a história conta que Senaqueribe envia uma tropa, um exército ali. E esse exército chega próximo dos muros de Jerusalém. E nos muros de Jerusalém está o exército, mas também está o povo. E ele chega ali para amedrontar aquele povo. Ele chega ali para trazer boatos para aquele povo. Ele cerca aquela cidade. Agora ninguém entra, ninguém sai. A agricultura, a agropecuária já não existe mais, porque eles devastaram tudo. E ali naquele momento ele começa a travar um discurso com a comitiva do rei Ezequias, com a liderança do rei Ezequias. E eu quero chamar a sua atenção para o texto da palavra de Deus. Isaías 36, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia.
Isaías 36, a partir do verso 4, diz assim a palavra de Deus. Isaías 36, verso 4. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Versículo 6. Eis que confiais naquele bordão de Caná quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disserem no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e lhe dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Versículo 9. Como não, podendo tu voltar o rosto a um só príncipe, dos mínimos dos servos do meu senhor, confias no Egito, por causa dos cavalos e cavaleiros? Eu subi, e agora, sem o Senhor contra essa terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra essa terra e destrói-a. Então disse ele aqui em Sebna e Joar a Rabsaque: pedimos que te fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que sobe sobre ele os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou o meu senhor só ao teu senhor e a ti para dizer essas palavras, e não antes aos homens, para que, assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o Senhor: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos fará confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Um texto grande, mas nesse texto me faz ver o discurso de Rabsaque. Atente para isso. Ele começa colocando em xeque, colocando em prova a confiança do povo. Quando ele diz: em quem vocês confiam? Em quem vocês estão confiando para nos enfrentar? O povo sabia da fama do exército assírio, sabia. E eles estavam confiando no Senhor. Mas Rabsaque estava colocando essa prova, dizendo: em quem vocês estão confiando? Será que é no rei do Egito? Logo a seguir ele vai falar sobre isso. Será que é no exército de Faraó? Porque o exército de Faraó é como uma cana esmagada, que onde você coloca a mão, espeta e fura. Não tem substância. É neles que vocês estão confiando. Rabsaque começa a colocar em prova. Mas é interessante, irmãos, que ele continua. Ele distorceu, no momento aqui da palavra de Deus, algo que o rei Ezequias fez. Sim, ele removeu os altos, e a Bíblia conta que ele removeu os altos dentro do templo, os altares de dentro do templo, mas não foi o templo, não foi para tirar os altares de Deus, do Deus vivo, do Deus Jeová, não, ele foi retirado dos deuses pagãos. Rabsaque distorce uma verdade para uma mentira, boatos. E ele continua em tom de deboche: vamos fazer um acordo. Será que vocês têm 2.000 homens aí? Porque eu tenho mais de 2.000 cavalos aqui, eu posso dar esses 2.000 cavalos para vocês. Ele estava debochando do rei da Síria. Estavam debochando, ou seja, o rei da Síria estava debochando do exército de judeus. Porque a história vai contar mais à frente, você vai perceber que só um dia, 178.000 homens foram mortos numa noite. E a história conta que Rabsaque confronta
como um tom de boato, como um tom de deboche naquele momento. Mas colocando também em dúvida a liderança do rei Ezequias. Ele está dizendo, olha, não confie no rei Ezequias. Não confie no rei Ezequias. Ele não tem o preparo, ele não tem liderança. Ele está dizendo isso, ele não poderá livrar. O rei Ezequias não poderá livrar. Irmãos, olha quantos boatos, quantas coisas Rabsaque trouxe naqueles dias. E não é muito diferente dos nossos dias, não. Quantos boatos você tem escutado? Quantos boatos nós temos ouvido a respeito dessa pandemia? Quantos? E Rabsaque traz esses boatos, minando a fé daquele povo. Mas é interessante, irmãos, o povo nada respondeu. O povo ficou calado. Rabsaque vende o caos e oferece falsas promessas. Ele vende um momento de pesar, um momento de luta, um momento de desespero, oferecendo uma falsa promessa. Boatos. E é nesse isolamento, irmãos, que eles estavam ouvindo isso. E nós, nos nossos isolamentos, você na sua quarentena, quantos boatos você tem ouvido? Que nos atrapalham, que nos confundem. São revelações apocalípticas. Estávamos ouvindo ali alguns teólogos aí, apocalípticos, se levantando nesse tempo, falando, olha, é o fim. Pegando textos isolados de Mateus 24, dizendo que ali se fala sobre o fim do mundo. São aqueles que dizem, irmãos, que o mercado haveria um desabastecimento, que a comida ia faltar. E quantas pessoas você viu, que eu vi, com vários carrinhos nos mercados, fazendo grandes compras que no mês ele não faria. Foram para ali, outros médicos dizendo uma coisa e outros médicos dizendo outra coisa. Enfim, irmãos, muitas vezes nós somos vítimas de tantos boatos, de tantas fake news que se apresentam, tanto você quanto eu. E nós muitas vezes nós somos promotores desse boato. Talvez você tenha sido promotor desse boato. Você recebe uma informação, você não checa para saber se é verdade, e você coloca isso no grupo da igreja, nas redes sociais. Você liga para alguém, você comenta com alguém, você está repercutindo uma informação falsa. Rabsaque tem essas informações falsas, e ele leva aquilo para o povo. Meus irmãos, o que Ezequias podia fazer? O que Ezequias podia fazer nesse momento? Aqueles homens ouviram tudo aquilo, e eles levaram para o rei Ezequias, falando a Ezequias, Rabsaque disse isso, e comentou, falando de tudo. Mas o que me chama a atenção é que Ezequias podia tomar duas decisões. A primeira delas, ele poderia enfrentar o rei, o exército assim. Ele poderia enfrentar aquele rei. Ele poderia fazer um embate contra ele, uma guerrilha contra eles. Mas com certeza, eles seriam derrotados. Haveria muita coragem e haveria muito fracasso. Haveria muita coragem, mas muita loucura. Porque enfrentar aquele exército seria loucura por demais. Mas esse seria um primeiro plano. Mas ele tinha uma segunda estratégia. E foi o que ele fez. Ele reparou os muros. Ele tampou o tanque, a fonte de Gion. Ele se fechou as portas da cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Há um isolamento. E ele vai fazer algo muito importante. Ele vai clamar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Isaías 37, de 17 a 20, conta essa história. Conta esse momento de oração do rei Ezequias. E é interessante que nessa oração ele reconhece o poder devastador e ímpio do rei da Síria. Ele reconhece, ele sabe que o rei da Síria, na sua oração, ele reconhece que o poder daquele homem, daquele império, era muito forte. Meus irmãos, a gente precisa orar. Porque Covid-19 não é brincadeira. Não subestimem esse vírus. Não brinquem com isso. Você tem acompanhado as notícias. Nós temos acompanhado tantas notícias. E essas notícias chegam até nós, que não são falsas, não são boatos. Pessoas estão morrendo. Mas Ezequias reconhece o poder e a fama que Senaqueribe tem, que o rei da Síria tem.
Queridos, ele ora ao Senhor e nós vamos encerrar. Mas eu queria fechar esse momento. A oração do rei Ezequias, traz algo fundamental na história. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou ali preso. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar. O meu desejo é que o mais rápido possível possamos estar juntos. Mas a Bíblia conta que o rei Ezequias orou. E numa noite, 178 mil homens do exército assírios morreram. O rei Senaqueribe fica sabendo e volta e diz a história que ele não jogou uma flecha, ele não jogou uma lança. O povo judeu, nenhum povo judeu morreu, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, a nação toda estava viva, enquanto o exército assírio morreram numa só noite 178 mil pessoas. Meus irmãos, a gente precisa confiar nesse Deus de Ezequias, esse Deus que atua no passado, está atuando hoje e atuará no presente. O meu desejo nessa noite é que Deus te abençoe, e seja qual for o boato que surgir, creia que o Senhor está conosco. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe nessa noite. Estaremos juntos numa outra oportunidade, nesse canal do YouTube, compartilhando uma palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe, fique com Deus.